abraço para você, internauta, que acompanha mais um episódio do nosso Fora do Ponto FDP, nosso podcast. Olha, queria mandar um abraço especial para Carla Siqueira, nossa Carlinha, nossa produtora que cuida aqui do nosso canal, cuida aqui dos nossos convidados. A Carlinha foi operada e já está recuperada. Um abraço para a Carlinha Siqueira. Queria mandar um abraço muito carinhoso para Dani Silva, jogador de futebol, que me deu uma entrevista maravilhosa. Tem um projeto fora do campo que é muito, muito legal. Cuida de finanças de jogadores. A Dani Silva foi uma simpatia. Manda um abraço para o Michelzinho Francisco Carvalho. Hoje é aniversário dele. Apresentador do Fala FDP. Meu parceiro de bancada aqui também, hoje não está conosco, porque é aniversário do Michelzinho, né? Não sei quantos anos o Michelzinho está fazendo. Na segunda-feira, no Fala FDP, ele vai falar. Um abraço também para dona Rita de Cássia Rodrigues. Hoje é o dia dos namorados, né? Essa manda em tudo. Lembrar você também, internauta, para participar lá da promoção da camisa da Seleção Brasileira no canal FDP. Se inscreva, deixa o seu like e participe que dia 15 vai ter o sorteio. Tudo isso dito, como dizia o meu avô, o meu convidado de hoje, pelo amor de Deus, eu fui fazer aqui um negócio dele aqui, até me perdi. Formado na PUC de São Paulo, foi editor e apresentador do programa Imprensa na TV, foi colunista político da Rádio Eldorado, né? Trabalhou no jornal Estado de São Paulo, hoje é analista político da CNN Brasil e já trabalhou com esportes, que ele vai falar pra gente. Muito prazer em recebê-lo aqui, Pedro Venceslau. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Uma honra, Paulo, acompanho vocês sempre. Um prazer estar aqui com vocês e com o nosso grande Luiz Nascimento. Agora, para um convidado igual o Pedro, eu tenho que receber uma pessoa de alto nível também. Aí vocês vão entender durante o programa a participação do meu querido amigo Luiz Nascimento. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Paulo? Um grande abraço também para o Pedro. É um prazer enorme estar aqui participando. Eu falei para o Pedro aqui antes de começar. Eu tenho muita dúvida, tenho muita pergunta para fazer para ele, inclusive sobre... Depois vocês vão entender, internauta, por que essa ligação do Luiz Nascimento com o nosso Pedro. Pedro... Nós estamos em época de Copa do Mundo, mas eu sou obrigado a te fazer uma pergunta. Você anda trabalhando bastante também, né? Porque todo dia na política como diz lá na CNN, break news. Pois é, e break news na época da Copa do Mundo pra gente é dureza, porque tem muito jogo que acontece no meio do nosso jornal e a gente tem que fazer o jornal, né? Estamos lá. Não perde. Estamos fazendo uma cobertura de Copa lá na CNN, muito legal. Tem um canal só pra Copa do Mundo. Com Esquenta, Ludmila Kandal, nossa repórter, está lá nos Estados Unidos acompanhando de lá, o Jairo Nascimento aqui em São Paulo, fazendo a ancoragem, fazendo os programas todos de Copa. E a gente vai acompanhando os jogos do jeito que dá, né? Agora vai ter um jogo do Brasil que vai cair no meio do jornal Hora H, que esse eu vou ter que assistir dentro do estúdio. Só para agradecer a CNN por ter te liberado. E hoje você apresenta o Hora H. Não, hoje eu sou analista do Hora H, quem apresenta é a Thaís Hered. Ela é a âncora do jornal. Faço também o 360, que é das 15 às 18 horas, com a Débora Bergamasco e com o Yuri Pita. Aí depois acaba o 360, começa o Hora H com a Thaís Hered. Aí a gente fica até às 20 horas, aí termina meu expediente e começa o Prime com o Márcio Gomes. Só um detalhe que eu acho importante, ô Luiz. O Pedro foi da Rádio Eldorado, né? Exatamente. E a gente acabou de perder a Rádio Eldorado, hein, Pedro? Tristeza, uma tristeza muito grande. Era a melhor parte do trabalho ali no Estadão. Fiquei 12 anos no Estadão e na Eldorado. A Eldorado ficava no quarto andar, a redação do Estadão era no sexto andar. E tinha um estúdio dentro da redação também. Então eu fiz vários programas lá. E tinha um programa de séries que eu adorava fazer, que era o Pedro em Série. Mas fazia também o jornal com o Raíssen Abac, seu amigo Raíssen Abac. Fazia com a Carolina Ercolim, enfim. Depois à noite fazia com o Emanuel Bonfim, com o Leandro Cacossi, que era o Fim de Tarde Eldorado, que também era um jornal muito legal. E me dividia ali entre a redação. Agora era uma rádio extraordinária, a curadoria deles, sem algoritmo. A parte jornalística tinha todo mundo do Estadão que colaborava ali. E foi uma pena mesmo, uma tristeza. E essa tem alguma diferença? Você sentiu alguma diferença a nível de fazer rádio e depois ir pra televisão ou não? Quando eu fui pra CNN, eu achei que eu ia tirar de letra.
porque eu fazia rádio, falava, faço rádio, quem faz rádio faz TV, mas no começo foi difícil. Mas assim que eu comecei na CNN, comecei a fazer fono, foi importante para aprender, não só a questão da voz, postura. Quando eu cheguei na CNN, eu falava muito rápido. E aí, a primeira coisa que eu tive que aprender foi falar mais devagar. São vários desafios de falar ao vivo, né? Na televisão. Postura, assim, para onde olhar, para que câmera olhar, se acostumar com esse universo de estúdio. Mas eu acho que agora, faz 3 anos quase que eu tô lá, já deu para pegar um pouco o jeito. Mas eu ainda faço fono toda semana. Importante esse autocuidado, né? É porque a gente que vem de rádio, né, Luiz? Um pouco diferente, né? Sim. Eu acho que a transição das mídias, ela é sempre demanda uma adaptação. Gente que trabalha na TV e vai pro rádio também, às vezes, precisa disso. Agora, Pedro, você falou, a gente tá dentro de um estúdio com um microfone na frente. Você também foi picado aí pelo bichinho do rádio quando você começou a fazer? Você também se encantou por esse veículo? Porque é muito natural isso, né? Quem começa a fazer rádio se encanta pelo rádio. Você que não estava habituado a isso, mas a mídia escrita, como é que foi quando você começou a fazer? O rádio é fascinante, né? E quando eu comecei a fazer na Rádio Eldorado, eu sentia muito o retorno, muita gente, às vezes eu estava no táxi, no Uber, e quando eu entrava e via alguém com a Rádio Eldorado, era uma delícia, né? E é uma mídia que eu acho que nunca vai acabar. Porque todo mundo, quando começou a coisa de internet, podcast, todo mundo falava, pode acabar o rádio. Nunca vai acabar o rádio. E eu acho que o rádio realmente é uma mídia muito especial. Porque permite um tipo de interação muito diferente. E é uma escola também, né, Luiz? É uma escola, porque o cara que trabalha em rádio, ele tem essa questão do raciocínio rápido, de você... Sim. Eu acho que o rádio... Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem no rádio, dentro do meu ramo, do nosso ramo, é o narrador de futebol. Ah, sim. Eu acho que o narrador de futebol, pra mim, eu fico olhando pros narradores de futebol, eu fico assim, ó... Os caras que trabalham no meu lado... Eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu. E sabe o que eu faço quando eu tô... eu escuto a rádio pelo celular. Mas assim, no YouTube, mas eu ignoro a imagem e escuto. O Paixão Luz, eu lembro que você faz, quando eu chego na academia, eu já deixo no ponto para escutar o Paixão Luz e vou lá fazer os meus treinos. E fico escutando como se fosse rádio. Não, mas assim, eu ainda sou um viciado, tá? Eu tenho rádio em todos os pontos da minha casa. Eu escuto a Rádio Gaúcha, escuto a Rádio Jornal de Recife, escuto a Rádio de São Paulo. Eu ainda não consegui me acostumar. Você é daqueles que a casa não tem silêncio. Não tem silêncio. E eu não tenho, assim, que eu preciso aprender aos poucos, né? Evidentemente que a gente precisa também se aperfeiçoar, assim, YouTube, ver com a imagem. Eu não consigo, às vezes eu quero ver, entendeu? Às vezes a gente está assistindo Jogos da Portuguesa, pelo canal Metrópolis que está passando, né? E fico pensando, às vezes eu tenho vontade de escutar só na rádio. E tem uma coisa da rádio muito legal, porque a gente se sente um pouco íntimo. Parece que eu sou amigo do Milton Jung e da Cássia Godoy. Isso porque mesmo. Eu escuto eles todo santo dia. Aí eu já falo pra Alexa, toca CBN. Você quando fez jornalismo, você imaginou que você ia trabalhar com política ou não? No começo, sim, eu já pensava, porque eu já tinha uma relação com política. Meu pai era muito envolvido com política, meu pai foi militante, né, nos anos 60. Mas o meu primeiro emprego foi no esporte, foi no Notícias Populares, no final do Notícias Populares. Notícias Populares? O jornal que saía sangue, era esse, né? Era uma época que eu ia cobrir treino, né, e eu dava o retorno por orelhão. Então, na redação do NP, eles davam um monte de ficha telefônica que vinha num bloquinho assim. E a gente mete ficha, né? Chegava no orelhão, ia dando retorno e alguém ia lá anotando. Praticamente estagiário ainda, fiquei pouco tempo lá, mas foi uma experiência muito boa. Mas qual clube que você se lembra? Eu não tinha um clube fixo. Eu cobri alguns treinos no Canindé. Teve uma vez que eu errei e fui parar na Vila Belmiro, o treino do Santos era em São Paulo, e eu tomei um esporro naquele dia. Mas assim, acho que teve uma matéria só que eu assinei, que foi por acaso, eu tinha um jogador lesionado, eu liguei no hospital e passaram pro quarto dele e consegui falar com ele. Não lembro nem que jogador que era. Mas eu ficava mais ali no suporte, mas foi uma experiência... Aí depois começou já a trilhar pra aí depois eu fui pra revista Imprensa, saindo do Notícias Populares. Que é uma revista que a gente comprava, assinava. Você lembra da revista Imprensa? Lembro. Saudoso Simvaldo Tacarambi Leão, que foi meu chefe, meu mestre. E eu entrei lá estagiário e saí diretor de redação. Olha que legal.
E a revista hoje está tentando se reerguer depois do falecimento do Simval, com a Alexandra, filha dele. Eles estão organizando o acervo, estão com um portal. Eu estou colaborando com eles, fazendo uma coluna lá também. Legal, isso é muito legal. Deixa eu fazer, a gente quando trabalhava na rádio, antigamente, né? Hoje é diferente, né? E o Luiz pode falar com mais propriedade do que eu. Mas antigamente a gente entrava nos clubes, não tinha porteiro, você entrava, você abraçava jogador, abraçava treinador, olhava treino, tomava café, ia no banheiro, o jogador tava lá. E a gente conseguia bastante notícias. Tinha uma coisa curiosa, quando eu ia cobrir treino da Portuguesa, que o time só entrava para treinar quando chegava o repórter da Globo. Era impressionante naquela época. Estamos falando de 97. Era o auge da Portuguesa, era um timaço. Bons anos ali. Mas era até o Bassan, acho que era o repórter na época. Eles ficavam putos, os jornalistas de impresso, que todo mundo esperando. Pra captar as imagens deles e tudo. Sabe? Não, porque antigamente você filmar um treino, você dava até ibope pro clube, né? Hoje você não tem mais nada, né? Não, hoje fechou muito, né? Hoje você não tem mais acesso a treino de forma alguma. Qualquer entrevista com o jogador é demorada pra caramba pra você conseguir marcar, dependendo do momento você não consegue, enfim. E acho que você fica mais refém da questão de bastidor, de ter contato de bastidor. Na política é mais fácil você ter acesso? Na política você consegue ter acesso a alguma informação, alguma coisa diferenciada, ou também tem essa dificuldade? Na política a gente tem muita conversa em off, né? Aquela conversa abaixo do radar. E no futebol, no esporte é mais difícil, né, Luiz? É difícil arrumar lead no futebol, porque eu não cobria esporte, era assim, dificílimo você conseguir sair de lá com alguma notícia, porque o jogador fala muita platitude, né? E eles são muito resistentes em conversar, quer dizer, a não ser que você crie realmente, como você tem, uma relação com o clube, uma relação com o entorno. Na política é mais fácil, porque às vezes o político, quando conversa com o jornalista, ele tá falando em off, mas ele tá passando uma mensagem, recado. Mas ele se abre bem? Depende do político, né? Tem alguns que se abrem. E depende da relação que você constrói com os políticos. É uma relação de mão dupla e exige uma certa lealdade das duas partes, né? Porque não pode mentir em off. O político pode até mentir em on, quando fala on the record, mas quando tá se o político mentiu em off, ele perde completamente a credibilidade. E tem alguns que fazem isso, viu? E você já teve algum jogador de confiança, não? Não, sim. Acho que todo mundo tem, né? E jogadores que, enfim, acabam se abrindo mais, passando mais informação e tudo mais. Mas tem um pouco desse lado que o Pedro falou. Porque jogador de futebol, às vezes a pessoa acha que a crítica vai afetar a relação. Mas o jogador de futebol gosta muito de honestidade. Ele sabe quando jogou bem, ele sabe quando jogou mal, ele sabe quando o time tá bem. Então você não precisa tanto dessa... Agora era até o que eu ia te perguntar, Pedro. Como é que você, ao longo da sua carreira, foi tendo essa habilidade? Porque muitas vezes o político também vai querer usar o jornalista para passar algum recado que não necessariamente vai ser a realidade, né? Como é que você foi construindo essa habilidade ao longo da tua carreira? É uma questão a palavra é essa mesmo, construção, né? Você vai construindo uma relação e vai aprendendo ao longo do tempo, com a experiência, a filtrar o que a pessoa diz. Não pegar aquela informação e já transformá-la em notícia, porque é preciso primeiro decodificar o que está sendo dito ali, olhar para os lados, olhar para frente e olhar para trás também, né? Para construir o que, a partir da informação que foi dada, a notícia, porque a notícia geralmente não está naquilo que foi dito. No Estadão era diferente da CNN, porque no Estadão eram reportagens mais especiais, reportagens mais de fôlego, então eu tinha que conversar com várias pessoas para botar um texto de pé. E na CNN a gente tem que falar sobre vários assuntos todos os dias, então a gente varia muito, são fontes muito variadas, mas acho que o desafio é sempre esse, né? É entender o que ela está querendo dizer, para que ela está querendo dizer aquilo, e filtrar. É importante sempre filtrar, né? Mas de qualquer forma é um trabalho insano diário, né? Porque como eu disse no começo, a política também... Sim. Cada machadada é uma minhocada, como dizem lá na minha terra. Então, deu uma notícia, já tem que ir atrás de... Não, mas pra gente, na TV, a primeira vez que eu trabalhei em TV foi na CNN, é um mundo completamente diferente. Porque às vezes você está indo por um caminho, achando que o dia está bem encaminhado, li todos os jornais, conversei com as fontes, de repente a gente está no estúdio, está falando, aí vem, como a gente brinca, uma torta na cara que é o BN, o Breaking News. O Breaking News, quando ele surge, ele passa por cima de tudo, porque é o que importa.
Então pode ser um acontecimento na Casa Branca, pode ser a guerra no Irã, pode ser alguma coisa aqui no Brasil, ou um julgamento no STF. E aí, de repente, o assunto ele muda completamente. E a gente tem que se adaptar a isso. E aí a gente tem que entrar naquele assunto, virar completamente a chave e passar a procurar as fontes para conversar sobre isso. Às vezes no ar mesmo, por WhatsApp, a gente está conversando com as É fontes. isso que eu ia perguntar, porque eu acho que muita coisa você tem que apurar ao vivo, né? E Ao pelo que vivo. você falou, o seu leque de fontes teve que aumentar muito depois que você foi para a CNN, né? Muito. Lá na CNN a gente tem alguns analistas que são mais focados em algumas áreas. Então a gente tem o Matheus Teixeira, por exemplo, o Theo Cury, que ficou mais no Supremo Tribunal Federal, né? A Larissa, que fica mais no Congresso. Mas é isso. A gente, quando tem um breaking news, a gente tem que se virar nos 30. E todo esse cuidado da apuração tem que acontecer ali em poucos segundos no ar, às quando vezes, teve né? aquela ação no Morro, no Rio de Janeiro, aquela ação que foi uma ação assim, muito ostensiva, 120 mortos. deu breaking news, a gente teve que segurar no ar até organizar a cobertura, o repórter chegar, e assim, o pessoal da produção. E aí a gente tem que ir procurando as fontes, conversando com as pessoas, passando aquela imagem lá, porque a pessoa, quando acontece um breaking news, ela liga direto ou na CNN ou na concorrência, porque ela quer ver o que está acontecendo. Então é o momento que o jornalismo de notícias, o canal de notícias cresce. E tem o que a gente chama de tarja, que fica embaixo, que é realmente um negócio que a gente tem que aprender na TV. São 55 caracteres que tem que passar uma mensagem e tem que ao mesmo tempo dizer o que está acontecendo, mas com poucas palavras. Então, Eu não quero ser muito puxa-saco do rádio, mas isso o rádio ensina, né? Sim. E você tá ali... a concisão. Né, numa transmissão de futebol, o narrador ou alguém chega lá e fala, ó, vai falando, vai se virando. E um segundo de silêncio no rádio no rádio você aprende Aí você tem que um minuto é uma eternidade. né? aí você tem que ir se virando, falando. Aí você cria um pouco dessa casca de você falar, pô, eu consigo... No momento de falar, olha, segura aqui o canal. Por quê? Porque eu tenho uma curiosidade. Quer dizer, não é nem uma curiosidade, é só para o nosso internauta saber também. Apesar de ser um canal de informação, política, de notícias, mas também tudo luta por audiência, né, Pedro? Tudo corre atrás do mesmo... Vamos falar, do mesmo objetivo, que é ter uma boa audiência, né? Sempre. Mas aí isso passa pela qualidade da informação, pela pluralidade, né? E também por levar mais informação. Acho que a CNN faz esse investimento. Os analistas da CNN, eles não estão lá só para comentar, eles estão lá para levar informação. Toda vez que entra um analista no ar, ele fez uma apuração antes. Então, nosso dia de trabalho... como analista na CNN, o time todo começa muito cedo, porque a gente tem que apurar muito. Então a gente chega lá carregado de informação. Então acho que o diferencial da CNN, por isso ela está crescendo de audiência, tem vários momentos vencendo a concorrência, é porque toda vez que aparece alguém lá tem uma novidade. Então se você vai num gabinete em Brasília, na Assembleia Legislativa, no Supremo, está sempre ligado no canal de notícia e cada vez mais na CNN, porque o pessoal fica lá, às vezes sem som. Porque às vezes a tarde já fala, né? E sem querer falar mal das concorrências, nada, mas a credibilidade pesa também, né? Sim, você sem ser dúvida, dos profissionais. imparcial, né? Nós tivemos uma TV aí de notícias que, durante as eleições, focou muito para um lado e não deu muito certo. Mas, porém, contudo, todavia, agora eu quero saber o seguinte. Já recebi uma mensagem aqui. E o Luiz Nascimento com essa camisa da Portuguesa? O pessoal falou, mas o Paulo tá falando de política com o Pedro Venceslau, falando da CNN. E o Luiz tá com a camisa da Portuguesa. Que samba é esse? Eu vou deixar você... Vamos o que é isso aí? Não, então acabou. Então agora... Aí, olha aí. É torcedor da Portuguesa, Pedro? Aliás, eu sou admirador do Luiz, porque quando acaba o jogo, assim, questão de minutos depois já aparece a análise completíssima do jogo. Eu não sei como que o Luiz consegue essa façanha. E todo mundo que eu conheço, os torcedores, os amigos da Portuguesa, eles ficam dando F5 lá esperando sair o texto do Luiz, porque a referência da Portuguesa é o texto, essa análise que a gente fica esperando. E lá na CNN a gente tem 3 torcedores da Portuguesa. O Daniel Rittner, que é o diretor da sucursal de Brasília, o Américo Martins, que fica lá em Londres, que é o nosso correspondente, e eu.
Então, já teve uma vez quando a Portuguesa a gente virou SAF, a gente entrou os três juntos. O Américo estava no Azerbaijão e ficou até de madrugada para entrar. Aí o Daniel em Brasília e eu de São Paulo, a gente falando. E nós três somos muito leitores, a gente comenta, fica esperando. Aí já saiu o texto do Luiz. Sabe que quando acaba o jogo, muitas vezes eu preciso dar uma respirada, baixar a poeira, porque tem o lado torcedor, né? Pra escrever com uma... Agora que eu sei que o Pedro lê todas as vezes, a responsabilidade cresce muito mais. Não, fica esperando. Olha, sinceramente, eu fiz uma amizade muito legal com o Sodati, e eu tinha contato com o pessoal da rádio, a equipe líder, Sim, Armando de equipe Barros. A gente foi criado não, eu já sou um pouco velho, mas escutando o Armando de Barros. Exato. Mas referência pra mim, de Portuguesa, sinceramente, não é porque tá aqui, é o Luiz. Você que... Eu leio, eu vejo, eu escuto. Eu acho que tem a mesma questão que eu falei pra você da CNN. A gente tem a credibilidade. Você respira, mas você ali é fiel ao que aconteceu, né? Não fica... Obrigado. Sem querer puxar o saco, mas já puxando. O texto é bom, Luiz. É muito bom o seu texto. Limpo, sabe? Um texto, assim, impecável. Então, acho que é um texto bom de ler. E rápido, né? Acho Agora, que é a pergunta que não quer calar, desculpa, Luiz. Tá, Luiz, tá. a pergunta que não quer calar. O Luiz falou assim, mas você foi picado pelo rádio, que nós todos, né, fomos picados pelo rádio. E você foi picado pela Portuguesa, mas que coisa, né? Nós três, que paixão louca, né? Uma curiosidade minha é essa, de onde veio, como nasceu esse amor pela Portuguesa? Foi o seguinte, meus pais se separaram quando eu tinha 6 meses de idade. E minha mãe casou-se com o Laércio, que faleceu esse ano, que era torcedor da Portuguesa, e o meu avô-drasto, o seu Arthur, pai do Laércio, inclusive foi conselheiro da Portuguesa, enfim, era lá daquele ecossistema da Lusa. E o meu pai mesmo é corintiano, só que meu pai é displicente nessa coisa do futebol, nunca me levou no estádio, então até os 10 ou 12 anos eu era meio Corinthians, meio Portuguesa. Tá. E aí o meu padrasto, que era o Laércio, me levava nos jogos, porque eu ia com ele acompanhar os jogos da Portuguesa no Canindé, era sócio do clube, tinha cativa, eu herdei a cativa dele, inclusive, e a gente assistia todos os jogos e acabei me envolvendo. Entrei na Leões da Fabulosa, comecei a acompanhar os jogos e aí virei torcedor da Portuguesa. Mas você foi das Leões da Fabulosa, literalmente? Ainda sou, mas eu não sou mais... Quando eu vou no estádio, eu assisto o jogo na Leões. Mas já viajei muito com a Leões e tal. E aí, o que a chave virou mesmo na Copa São Paulo Juniores de 1991. Porque os jogos aconteciam quase todos no Pacaembu. Eu morava naquela época em Genópolis com a minha mãe e com o meu padrasto. Então era fácil ir no jogo e eu fui em todos os jogos. Era aquele timaço do Denner, Simval, né? Tico Denner, Simval e Pereira. O goleiro era o Klemer? Não, o goleiro era o... Não é o Klemer, não. Mas era um baita goleiro. Paulo Luiz, se eu não me engano. Tinha o Pereira. Mas era um timaço. E aí, eu acho que foi o melhor time da história da Copa São Paulo Juniors. Final 4-1 no Grêmio. E assim, vi o Denner, né? Moleque jogando na Copa São Paulo Juniors. Aí foi paixão total. E foi uma época que a Portuguesa estava boa. Foi nos anos 90, né? Foi a base um pouco daquele time depois. Você tava no gol do Denner contra a Internacional de Limeira? Tava naquele jogo. Você tava no jogo, Luiz? Tava? Eu era muito pequeno, né? Eu tava no estádio naquele jogo. Eu tava no estádio. Até teve um filme chamado Boleiros, com o André Abujanra e com o meu amigo André... Hugo Giorgetti. Hugo Giorgetti, que eles têm aquele... Internauta, o melhor filme, um dos melhores filmes que fala sobre futebol, Boleiros. O 2 é mais ou menos, mas o 1 é maravilhoso. É perfeito. E é um filmaço. E tem esse gol do Denner. O Denner é um gol referência, né? Tava naquela goleada contra o São Paulo, foi 7-2. Esse foi no Pacaembu. Foi no Pacaembu. Foi no Pacaembu. 98. E aí o seu filho também é torcedor da Portuguesa? Meu filho, ele foi também para o meu processo. Ele começou torcendo pro Palmeiras, muito criancinha ainda no Corinthians, porque a minha família, parte de pai, toda corintiana. Aí virou de vez, porque eu comecei a levar ele no estádio. Também entrou na Leões da Fabulosa e virou torcedor da Portuguesa. Até um dia brincaram comigo que podia me enquadrar no ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou levar seu filho pro time da Série D, mas é isso, é paixão mesmo. Eu tenho o Vitor, né? O Giovanni é muito corrido, o Giovanni é chefe de cozinha, então o dia dele é muito complicado, mas na infância, a infância que eu digo deles, eles entre 12... Não, 10,
para a idade eu sou péssimo, entre os 12 aos 16, 17 anos, meus 2 filhos, a gente ia em quase todos os jogos da Portuguesa, em quase todos. Canindé, então, era certeza. E aí eu comecei a trabalhar mais com frequência em rádio, aí eu ia fazer outros jogos, o Giovanni começou a cuidar um pouco mais da carreira dele e o Filipe continua até hoje. Meu filho vai em todos os jogos. Tinha uma época que tinha uma outra torcida da Portuguesa, que hoje não existe mais, jovem, né? Ah, teve várias, teve Jovem, Império. Aí eu cheguei a ficar um pouco eu participei um pouco dessa torcida também. Você é da família portuguesa, isso? Sim, minha família é toda portuguesa. Já vem de pai berço. toda portuguesa. Parte da minha mãe, uma parte portuguesa, uma parte italiana. Mas vem daí. Agora, eu tinha essa curiosidade mesmo, sua, porque já soube da história do seu pai, sabia que ele não torceu a Portuguesa. Falei, de onde é que vem isso, né? Então vem daí, muito legal. E o meu padrasto, que jogou no São Paulo, jogou no juniores, chegou a jogar no profissional, mas depois formou em medicina, era psiquiatra. Então ele tinha essa coisa com o futebol. E a gente assistia. Depois, agora que ele já estava bem velhinho, nossa conexão era portuguesa. Eu mandava o link para ele estava morando em Minas. Aí ele assistia, a gente comentava. Não, é uma coisa que vai. Esses torcedores novos, no Luiz, são dessa geração nossa, né? Ou não? Que Sim. Vai passando de. Hoje você vê no Canindé, ali na torcida, você vê bastante jovem. Vê. E eu sempre falo que é o milagre da Portuguesa, né? Porque se você pegar os últimos anos do clube e você vê esses jovens ali, eu acho que isso ainda se renova muito por essa questão familiar, né? Agora, Pedro, você. Cobertura política, a gente sabe que. A gente tá falando de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, para quem trabalha com política, é eleição. Né? Já teve que conciliar muito cobertura e Portuguesa tá jogando, é um jogo importante, o que será que tá acontecendo e tal? Já rolou muito isso? Não, agora que com o advento do celular, dá pra assistir, eu deixo ali. Eu não importa onde eu esteja, quando tem o jogo da Portuguesa, eu deixo o jogo passando e às vezes dá pra assistir um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes eu tô no estúdio, não podia nem dar conta. Eu fico ali, esperando minha hora de entrar, mas deixo... Se a Portuguesa tá jogando, eu deixo o celular ali. Quando eu tô num jantar, no bar, geralmente eu procuro parar para assistir, mas nem sempre dá, né? E agora, eu admiro que você consegue todos os jogos, né? Onde a Portuguesa tá o Luiz Nascimento. Enquanto dá, estamos indo. E isso faz parte, do torcedor, mas também para ajudar o seu canal, ou não? Não, mas em princípio pelo lado do torcedor, né? Principalmente depois que a Portuguesa ficou aqueles 8 anos na Série A2, sem disputar Campeonato Brasileiro e tudo. Quando a Portuguesa voltou para a primeira divisão, eu coloquei para mim mesmo, eu vou tentar em todos os jogos possíveis, porque eu não sei quanto que vai durar isso. A gente sabia a situação da Portuguesa. E eu tive recentemente, depois de muito tempo, da pandemia pra cá, eu não tinha perdido um jogo, eu tive que um jogo não consegui ir. Tive que assistir contra o Água Santa em Diadema, nessa Série D. E foi um terror assistir o jogo, sentar no estádio. Porque você tá tão acostumado com o estádio, aquilo pra mim foi uma experiência péssima, assim. Eu tava viajando, tava fora de São Paulo, falei, meu Deus do céu, eu preciso estar no estádio pra ver. Às vezes é um perrengue, cansativo, volta com derrota na cabeça e tal, mas é uma coisa que... Eu acho um barato, né? Eu assisto as entrevistas coletivas da Portuguesa nas redes, são sempre os mesmos, e eles sempre se apresentam. Não, não tem, não muda. Aquele Paixão Lusa, tal. Exatamente. Agora, Luiz, aproveitando então o ensejo, e aí? Fala um pouco da nossa Portuguesa. Série D, agora é mata-mata. Vamos dar uma esperança pro Pedro aí. Não, eu vou até pedir a opinião do Pedro em relação a isso, mas assim, pra quem não acompanha muito Série D, né? Série D é praticamente uma eliminatória pro Campeonato Brasileiro, né? Porque aquele campeonato longuíssimo, são 96 clubes, um mata-mata extenso pra caramba, que se você não se classifica pra Série C, muitas vezes você não tem vaga garantida pro outro ano, então é um terror. E a Série D, ela é 2 campeonatos em um, né? O primeiro campeonato aconteceu agora, é uma primeira fase, 10 rodadas, classifica pro mata-mata. Agora precisa passar de 4 mata-matas pra subir, né? E eu, particularmente, estou mais confiante esse ano do que eu estava ano passado, não tanto pela qualidade técnica do time, mas eu acho que pelo perfil do técnico e pelo perfil do time. Eu acho que é um perfil um pouco mais de um time mais brigador, mais lutador, mais aguerrido, que na Série D ainda é fundamental. Mas eu ia perguntar isso pro Pedro, qual que é a sensação dele esse ano acompanhando a Portuguesa e a expectativa aí nessa Série D? Eu fiquei muito traumatizado no ano passado, acho que a palavra é essa, porque ela foi muito bem na primeira fase, a Portuguesa, e eu já tinha planos, inclusive o Daniel Rittner, que é o diretor da sucursal de Brasília, estava combinando comigo de vir para cá para assistir a outra. Aí, esse ano eu falei para ela, vem no primeiro mata-mata por garantia, para não correr risco. E
E aí, assim, o time parecia que estava redondo e a gente foi eliminado daquele jeito lá, Pelo misto, perdemos de 1-0 lá, um pênalti bobo. E foi assim... agora, assim, eu sinto muita firmeza nesse técnico novo, né? Que é isso que você falou, ele tem um perfil diferente. Nosso técnico antigo, como é que ele chamava? O Cauã. O Cauã, do ano passado. Era muito modernoso e também, eu não sei, transmitia uma certa arrogância, até no trato com jornalistas mesmo, né? E acho que não dá para ficar inventando moda na Série D, né? Ficar querendo jogar... bonito. Igual na Europa. Nem os campos permitem, né? Nem os campos permitem. Eu acho que eu fico muito receoso pela falta de novas contratações. Eu acho que o time do Paulista era muito bom, mas sobrou só o Maceió e mais da metade do time acabou saindo. Titular, o Maceió, o Bertinato e o lateral direito. Mais a parte defensiva. Eu acho que assim, eu esperava que a SAF botasse um pouco mais a mão no bolso, porque a impressão que eu tenho, às vezes eles vão lá, constroem um jogador, aparece uma oportunidade, já vende para fazer dinheiro, mas não reinveste esse dinheiro em mais jogadores. Então é o elenco, que até li você dizendo isso, um elenco limitado, né? Se tem alguém no departamento médico, se tem alguém com suspenso, o time já fica mais frágil. Mas eu tô com muito mais esperança do que no ano passado, né? Vamos enfrentar o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, né? É um time que eu não conhecia. Para mim, o Sampaio Corrêa era do Maranhão. Do Maranhão. Aí quem ganhar, passa entre... Marcílio Dias e Cascavel. Cascavel, que já fica um pouco mais difícil. Cascavel já é outra história. Já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Esse vai sendo o caminho, né? Mas eu concordo muito com o Pedro. Eu bati muito nessa tecla ao longo da primeira fase, que precisava contratar, precisava ter pelo menos mais 2 ou 3 peças, até para a Portuguesa ser de fato esse diferencial em relação aos outros times. Eu acho que a Série D, ela é muito nivelada, por baixo e nivelada. Então, se você é uma SAF, se você tem um investimento a mais, se você precisa tanto desse acesso como a Portuguesa precisa, eu acho que precisava contratar. Agora, infelizmente, a gente sabe que não contratou, vai ser com esse time. Então, agora é aquela coisa, vamos empurrar, apoiar e ver como uma coisa... Mas pelo menos, né, Luiz, a SAF, ela transmite um profissionalismo, uma coisa assim, a gente sente uma segurança com a SAF. Não, sente sim. E ajudou, né, Luiz? Ajudou a SAF, né? Ajudou. A Portuguesa não fica exposta àquelas disputas internas, aquelas questões, uma gestão caótica. Então, não, quem viu a Portuguesa 2 anos atrás, sem a SAF, vê hoje, é uma diferença gigantesca. É que o problema é que a gente ficou muito tempo parado, no tempo, com perdão da redundância, e assim, poucas coisas que são feitas já são muito na Portuguesa, e tem muito ainda a se fazer. Até era uma pergunta que eu ia fazer pro Pedro, que o Pedro falou aí de acompanhar a Portuguesa nos anos 90 e tudo mais. Qual que é a sua sensação hoje com a Portuguesa? Porque eu mesmo sempre falo, quando me perguntam, aquela história da Portuguesa acabar e tal, eu realmente tive medo. Eu realmente achei que ia acontecer. E hoje, quando você vê essa situação, não é a melhor SAF do mundo, não é o melhor projeto do mundo, tal, concordo, e nem teria como ser. Mas pelo menos existe uma perspectiva. Qual que é o seu sentimento, desse modo mais geral, do momento que a Portuguesa está vivendo? Bom, primeiro é uma Portuguesa organizada, mas que a gente, num campeonato como esse da Série D, mesmo um time organizado, mesmo com uma qualidade superior, você encara num time fechado, pega um empate e pênaltis da loteria, a gente pode permanecer ou na Série D, quer dizer, ou não, né? Ou ter que voltar para disputar a Copa São Paulo, Copa Paulista, para depois ter que voltar para a Série D. Eu tenho a sensação de que a gente precisa cruzar esse Rubicão da Série D. Porque aí a Série C, você não tem mais o perigo de ficar sem série, foi um clube fora de série, né? Então, eu fico, assim, nessa expectativa de que a gente consiga, pelo menos, chegar lá entre os 4 para começar uma jornada mais estruturada. Porque eu acho que depois que sobe para C, é outro dinheiro, é outro olhar, é outra audiência, né? É outra relação com o futebol. Porque enquanto a Portuguesa estava fora de série, disputando a Copa Paulista, ela é muito mais um local para a gente se encontrar, um local para a gente confraternizar, para a gente ir, para levar o filho, para assistir, mas e menos a expectativa de realmente conquistar alguma coisa. Tá. Né? Agora eu sinto que a gente tem essa possibilidade de ter uma conquista concreta de fato. Eu acho que o Alex é uma figura extraordinária, o nosso CEO, e aí eu tenho essa sensação de que nós temos um time que é acima da média da Série D, está entre os 4 melhores, tem condição de chegar lá e subir para a Série C. O Campeonato Paulista a gente podia ter feito história, foi por muito pouco, né? Gol no finzinho do jogo. Pênalti perdido, né, durante o jogo. Exatamente. Aquilo ali, só de chegar na semi já seria
Um negócio fora de Porque série. eu discordo do Alex. Discordo. Contra o Corinthians, é a oportunidade que eu tenho para falar isso, que eu não falei na época. O Alex deu uma entrevista que achou que a torcida portuguesa, porque foi 50% dos ingressos para a torcida do Corinthians e 50% para a torcida da portuguesa. Não, mas ele reclamou que a torcida da portuguesa, dos 7.500, comprou 5, 6 mil ingressos. Meu, tava ótimo. Porque aquilo que você falou, pela história da portuguesa, porque a gente tava passando, fazer um jogo contra o Corinthians no Canindé, você sabendo, olha só, fica até sabendo que você pode sofrer uma derrota pro Corinthians, que é um time bem melhor. Eu achei que a torcida da portuguesa fez uma festa maravilhosa naquela quarta noite. E eu acho que a gente não pode desconsiderar, até já falei isso para as pessoas da SAF, essa semana houve um encontro lá que convidaram com o pessoal da SAF, falei novamente sobre isso. Eu entendo porque as pessoas da SAF assumiram a portuguesa agora e acham que, e é de fato uma nova história, só que nós não começamos a nossa história aqui, então a gente carrega todo um trauma. Isso mesmo. A torcida portuguesa já deu segundas, terceiras, quartas, quintas chances pro time. A torcida portuguesa já foi lá para ajudar, colaborar 500 vezes. Então, assim, não é simplesmente chegar uma vez no Campeonato Paulista e achar que todo mundo vai voltar obrigatoriamente. Agora, eu acho que o fato deles terem feito aquela história de Canindé dividido, que é muito difícil de fazer, e até eles bancaram até o fim. Muitas vezes as diretorias da portuguesa esperavam 2, 3 dias. Não tá vendendo os ingressos? Entrega lá pro Isso Corinthians mesmo. e acabou. Fez, bancou. Não deu para chegar no 7 e pouco lá, beleza. Mas eu acho que já é um passo pra gente, assim, gigantesco. A portuguesa ter sido transmitida pro Brasil inteiro, ido até os pênaltis, com o estádio meio a meio. A torcida portuguesa às vezes cantando mais ainda do Corinthians. Teve isso. Acho que passa um pouco também da recuperação da imagem da portuguesa, né, Pedro? E a Leões é extraordinária, né? Que torcida que é a Leões da Fabulosa, Como né? foi que você viu das Leões? Você foi lá? Porque quando eu ia com meu padrasto, ele ficava ou na cativa ou na numerada. A gente tinha cativa, mas eu já queria ir na Leões. Já, ali fica de pé, ali atrás do gol. E aí foi, aí aquela sensação de pertencimento que era Leões. Porque a gente é da época, hoje já não pode muito, que quando o time atacava pra marginal, as Leões é pra lá. No segundo tempo, aí, aquela imigração toda pra trás do Agora a outro polícia não gol. deixa mais, né? Agora tem uma coisa curiosa que mistura a questão da portuguesa com a cobertura política. Boa. Quando tava essa questão do Daniel Vorcaro, a gente estava cobrindo muito essa história do Daniel Vorcaro, veio à tona, tarará, e aí a investigação chega. Quando apareceu o nome Reag, eu falei, danou-se. Aí vai dar ruim, porque tem duas coisas que a Reag fazia que diziam muito respeito à minha vida. Uma era o cinema Belas Artes, que eu adoro, que era Belas Artes Reag, e era o nosso estádio que eles estavam naquela engenharia financeira, né? E, de fato, depois que teve esse colapso, Reag a saiu, questão do não? estádio... Que, aliás, foi uma barbeiragem foi essa, né? Fazer aquela festa de despedida do estádio, Sim. levar os jogadores antigos, uma festa linda, de repente o estádio fica fechado, não tem... Por aí de volta, do nada, do Neida. Subestimou-se a incompetência de décadas da portuguesa, né? Porque aí quando foram ver a questão de documentação do terreno e tudo, é o que está travado ainda na prefeitura para destravar. Aquilo ali ficou muitos anos, assim, absolutamente largado. A portuguesa teve nos anos 90, o Maluf renovando a concessão por 99 anos, a portuguesa pegou aquilo e não foi regularizar aquilo. Ah, não, eu não sabia dessa história. Não. Exatamente. Aí agora volta lá, mudou já a lei, não pode mais ser tudo isso, são 20 anos renováveis por 20 e tal. Então você imagina. Meu Deus. Até porque a gente adora o Canindé, mas um estádio ultrapassado, um estádio velho, Não. um estádio antigo. Hoje você vai nas arenas, você sente uma dificuldade muito grande. Vocês viram o vídeo, né? Que tem 3D, como é que vai ficar? Quando eu vi aquele negócio, eu falei, nossa, que sonho, né? O Luiz sabe também, a rádio me escala muito pouco para fazer o jogo da portuguesa, porque sabe que eu sou imparcial, né? Mas quando eu vou trabalhar lá, pelo amor de Deus, é horrível. As cabines de rádio são horríveis. Horríveis. Pedro, é horrível, Pedro. É horrível. Eu já fui assistir jogo lá no. Lá meu, naquelas. sabe? tribunas ali. É As bem tribunas. arcaico. Bem. Ô, Pedro, político. Fala de futebol em off, político. Vem cá, eu tenho essa informação, vem cá, e o meu Flamengo, o meu Cruzeiro, o meu Botafogo. Eles falam, e nem em off, em on, não tem problema com isso. O político geralmente externa o time que torce, sem problemas.
o ex-presidente o Bolsonaro, ele torcia para cada semana para um time diferente. Eu botava a camisa. Até Chegou a até colocar a da camisa da portuguesa. portuguesa. Me parece que ele é palmeirense. Palmeirense. E o Lula corintiano, e o Lula não esconde isso, pelo contrário, né? Ele tem uma coisa com o Corinthians e geralmente o político, a não ser que ele seja muito sabonete, né? Para ficar falando Claro. que não revelar o time. Agora, o comentarista esportivo geralmente evita de revelar que time que torce, né? Hoje já mudou bastante, Porque né, Luiz? é como o jornalista de política também não vai declarar voto, então acho que é um pouco... A questão maior, e eu acho que é aí que tem essa questão, quando você mistura com a política, o Lula ser corintiano, o Bolsonaro ser palmeirense, a gente não vê tanto assim, a torcida do Palmeiras ser muito contra o Lula, ou a torcida do Corinthians ser muito contra o Bolsonaro. Em rádio, tá? Eu já fui trabalhar no Palmeiras e Corinthians, eu não sei se foi semifinal do Paulista ou final do Paulista, eu não me lembro, que o Corinthians ganhou dentro do Allianz Parque. 2-1, 2-0. Paulista. As duas rádios específicas do Corinthians tiveram problema. No meu lado. Assim, eu aqui, a rádio ali, a torcida do Palmeiras querendo invadir a imprensa porque era a rádio do Corinthians. Isso infelizmente não Então, acontece. Agora, acho que o contrário é complicado. Até falei outro dia isso na CNN. Quando o jogador se manifesta politicamente, é ruim para o jogador. E eu falei isso quando o Oscar Schmidt morreu, porque ele é uma unanimidade. É um cara, um gênio do esporte, amado por todos, mas ele teve uma época da vida dele que ele resolveu fazer política. E se arrependeu depois, disse isso em entrevistas. Ele saiu para senador? Ele foi candidato a senador, se aliou na época ao Paulo Maluf, e aí ele acabou criando uma questão de que quem era do outro lado ficava com essa... Então depois ele acabou se arrependendo, porque o desportista é alguém que tem o amor de todo mundo. Quando você se mete a fazer política, né, você acaba dividindo a paixão das pessoas e deixando as pessoas no... E qual é a sua opinião, o Luiz? É assim, você acha que o jogador pode se posicionar politicamente ou não? Poder pode, mas eu acho que em alguns momentos, em algumas situações, não deve, né? Eu acho que ele pode e deve quando diz respeito àquilo aquele meio que ele está inserido. Porque senão é isso que o Pedro falou. Você vai criar ou amizade ou inimizade de acordo com o seu posicionamento político. Agora, eu acho que o jogador ele poderia se posicionar sobre muita coisa que é importante, inclusive para o próprio esporte, políticas para o esporte, federações, as coisas que acontecem, e acaba não se manifestando. E aí, quando faz isso, acaba se perdendo. Agora, também tem aquela questão, que eu acho que é muito também do nosso país, de políticos que usam clubes, né, ou que acabam se projetando nos clubes, e tivemos, sei lá, o Calil, né, em Belo Horizonte, presidente do Atlético, virou prefeito, né, no Recife isso já aconteceu outras vezes, senador, que foi dono do esporte. O Estevão é dono do Brasiliense. Estevão mandava. E o caso que vocês devem ter assistido, o Brasil 70, aquela série da Netflix, que mostra muito a relação da ditadura com o time, como eles tentaram, a comissão técnica era toda militarizada. Sim. Né, a demissão do Saldanha, como é que o dilema do Pelé, né, que era pressionado por um lado pelo regime a defender o regime e pelos colegas do time a não se manifestar. Acho que ali é um pouco bem isso, né, que mostra. Mas de qualquer forma, os políticos, como o Luiz falou, usam o futebol como uma escada, né? Agora o Brasil é campeão, vai subir a rampa, não vai? Agora a gente vê isso, porque quando chega no período eleitoral, no Brasil, todo ano de eleição é ano de Copa. Não necessariamente o desempenho da seleção influencia no resultado da eleição, mas durante a eleição, todo mundo quer se identificar. Então você vê, no caso, o Lula agora tentando recuperar o verde e amarelo, fazendo, né, botando a camiseta da seleção brasileira, o Flávio Bolsonaro também, o Lula usando a questão da soberania, o Flávio respondendo. Então as coisas se misturam. Eu, quando estava no Estadão, cobria política. Em 2014 eu lembro que eu cobria o Aécio. Então eu tive que assistir todos os jogos da primeira fase, eram eventos de campanha, então eu não conseguia curtir o jogo. Depois na eleição seguinte também, mas cada vez cobrindo não estava setorizado, mas tem essa mistura que a eleição começa para valer assim que acaba a Copa. Exatamente. Porque o brasileiro está nem aí para a eleição agora, quer saber de Copa, e aí de repente acaba a Copa, e aí vira a chave. São duas situações que monopolizam a atenção do país, né? A Copa do Mundo e depois a eleição, né? Agora, o Pedro vai ter 3 Copas do Mundo esse ano, né?
Porque ele tem a Copa do Mundo que tá rolando agora, a Copa do Mundo dele, que é a eleição, e a Copa do Mundo, que é a Série D, né? Que é a mais importante de todas pra mim. É a nossa Copa do Que, Mundo. que o Alex falou, né? Que é a nossa Copa do Porque Mundo. a Copa do Mundo é aquilo, se você é campeão, tá tudo certo. Se você não é, uma tragédia. O Acabou. português é isso, ou sobe ou não. Não sei se vai acontecer em algum momento, mas seria um grande dilema pra mim se tivesse um dia o jogo do Brasil, o jogo da Portuguesa, no mesmo horário, no mesmo dia. Eu não sei, eu acho que eu assisti o da Portuguesa. Eu acho difícil isso acontecer, mas eu com Mas certeza pode, também. como a Série D tá rolando aí, né? Pode acontecer. eu Ou próximo, né? Um jogo próximo. E você acha que depois, então, que acaba a Copa, o que você imagina da Copa? Vamos continuar só para depois ir em outro assunto. O que você imagina do Brasil na Copa? Ontem eu entrei no bolão, né? A gente fez um bolão lá na CNN. E aí tinha aquela pergunta-chave que você acerta, você ganha 200 pontos. Tem várias perguntas-chave. A primeira era quem vai ser o campeão. A primeira coisa que eu coloquei foi Brasil, meio na pressa. Depois eu perguntei pro administrador, dá pra mudar ainda? Ele falou, tem 15 minutos. aí todo mundo botou França. Assim, a maioria das pessoas botou França. Eu botei Espanha, porque se te der França, todo mundo vai ter que dividir aqui. Aí o atacante eu botei o Mbappé, porque eu achei que assim, não vejo outro atacante. E aí tinha a terceira pergunta e última, que era até que fase o Brasil vai. Eu primeiro tinha colocado final, depois ainda baixei para semi e no final eu coloquei quartas, que foi acho que a maioria da turma ali botou quartas. Agora a gente conversando ontem, você me disse que vai cair na 1/16 avos. Eu acho que o Brasil vai se classificar em primeiro no grupo. Vai empatar com o Marrocos, vai ganhar do Haiti, vai ganhar da Escócia e vai pegar ou Holanda ou Japão. Não passa. Eu acho que se pegar Holanda ou Japão, a coisa fica complicada. Opa, olha aí. Eu acho que fica mesmo. Fica mesmo. complicado. A seleção japonesa hoje, ela não é... Não a é o que Coreia do Sul ontem era, ganhou. e a Holanda... Mas eu tô por aí. Eu acho que ou vai pro primeiro mata-mata, né? Os 16 avos de final, ou no máximo quartas de final. A gente tem trauma de um 16 avos, né? Tem. Deixa eu fazer eu vou fazer uma colocação, aí vou deixar vocês dois, tá? Vou fazer uma colocação. Quero tentar fazer um paralelo com o futebol e com a política. Eu não sou a favor do Ancelotti. Não sou. Primeiro, porque eu não gosto dele. Segundo, porque eu sou contra o técnico estrangeiro. Seria, claro, é uma comparação, uma metáfora. Não seria mais ou menos semelhante da gente poder eleger um presidente que não seja brasileiro? Pense nisso agora. Não, eu acho que não. Tem muita gente que tem preconceito de ter um técnico não brasileiro. Eu tenho. Preferia que tivesse um técnico brasileiro. Agora, um cara que foi campeão de tudo, né? Ele tem credencial, né? O cara foi campeão da Champions, campeão, enfim, dirigiu os principais times do mundo. Então, assim, só a presença dele no campo, com aquele terno impecável, aquilo já dá medo. Agora, assim, o problema é que ele chegou agora. Então, a impressão que eu tenho que ele chegou pensando em 2030. Tanto é que fechou o contrato para 2030. Que eu sou contra também. Eu acho que assim, a impressão que tem é que ele sabe que essa Copa não é a Copa para ganhar. Pegou um time ali que nem deu para treinar direito, um time que parece meio desajambrado. Você vê lá o Brasil 70, aquele time veio toda a eliminatória junto. Ele não precisava nem olhar para o lado, já sabia onde estava o outro. Então não adianta você ter um time caro, o sexto mais caro, né? Mas a minha comparação, então, é ridícula. Não acho que seja ridícula. Eu, por exemplo, eu gostaria, sempre acho que preferiria ter um técnico brasileiro na seleção brasileira. Só que eu acho que no contexto atual da seleção brasileira, era necessário ter alguém maior do que todos aqueles jogadores. O Ancelotti é maior do que todos, inclusive o Neymar. Ele ganhou coisas que o Neymar nunca ganhou. Mas ele provou isso na convocação do Neymar? Não tô falando... Porque vale lembrar, o internauta vai concordar comigo. O Ancelotti falou, só vou levar quem tiver 100% fisicamente. Hoje era o limite para tirar o Neymar, era Mas ele falou, numa entrevista. Mas quando você vê, por exemplo, o Casemiro dando aquela entrevista, o Endrick não é do grupo e não sei o que, tal, você percebe aquela briga de egos num elenco e numa geração em que não existe protagonismo. Não existe. E o Neymar, eu acho que assim, ele iria ser convocado com qualquer um. Se fosse um técnico brasileiro, então, que não tem força nenhuma, nem se discutiria.
E acho que com o Ancelotti ia acabar sendo de qualquer jeito. Agora, eu acho que nesse momento talvez seja importante ter um cara desse, porque é o cara que talvez vá conseguir organizar e fazer a transição dessa geração por ele ser maior do que todos ali. E quando você começa a perceber essa briguinha de egos entre a geração e tudo mais, você fala, talvez seja necessário. Eu concordo com o Pedro. Eu também não gostei da história de você vai disputar uma Copa sabendo que você vai estar até a outra. Isso eu também não acho legal. Tem nada a ver. Mas eu acho que o recado que passa é justamente esse, de que a própria CBF e ele próprio sabem que, ó, não vai ser agora, transição. Com esse tumulto que foram esses 4 anos e tal, é uma transição. Mas o Pedro e Luiz, se o Brasil for desclassificado, ou por Holanda, ou por Japão, ou nas oitavas, vai cair uma pressão em cima dele. Vai. Não tem jeito. É que eu acho que aí, por exemplo, aí eu acho que a gente tá muito acostumado com o técnico brasileiro. Se fosse brasileiro, ele caía logo depois da Copa. Como é o Ancelotti, eu já não sei se assim, cai, se porque ele você fala, cai, é o Ancelotti. Se a seleção cai na primeira, lá, 1,16 avos, aí complica, né? Complica. Agora, se ele chega na CM, que nem aconteceu em 2014, e sai de forma digna, não tomando um 7-1, né? Perde, sei lá, nos pênaltis, é outra história. Porque a gente pegou 3 Copas, que foram 94, você já estava com quantos anos, 94? Não, ainda era muito pequeno. Muito pequeno, 94, então você não pegou, fica de ouro, 98. né? Porque 90 foi um desastre. 94, 98, 2002, a gente ganhou, foi pra final. Em 90, aliás, tem uma passagem que eu não esqueço, eu era moleque ainda em 90. Nossa, Eu lembro do Luciano do Vale, porque a jogada foi do Maradona pega, tocou pra cá, puta que pariu, gol! Eu nunca esqueço essa narração do Luciano do Vale. Em 90 foi o Maradona, deu pro Canidia, passou pelo Tafarel, fez o gol. E foi a melhor partida do Brasil. E não era um bom time, mas aí depois pegou 94, ganhamos. 98 chegamos na final, 2002 ganhamos. Aí depois... Aí tem que ser uma história para um outro programa, tem que ser uma coisa bem voltada para a seleção, que eu acho, tá? Evidentemente, pessoal, que eu torci em 94 pro Brasil, me emocionei, foi o ano da morte do Ayrton Senna, tudo. Mas pro futebol, 94 foi muito ruim. Pro futebol foi péssimo. Não era um porque grande time. O Parrega jogou com 4 volantes. Literalmente 4 volantes. Não tinha um homem de criação. Ele sacou o Raí, era Mal Silva, Dunga, Mazinho e Zinho. Era um paredão. E tinha Bebeto Romário. Sim. E com todo o respeito que eu tenho pelo Bebeto, quem jogou foi o Romário. Bebeto teve a sua importância, mas foi o Romário. Que depois não foi convocado em 98. E nem em 2002, ele. Em 2002 foi a última vez que o Brasil ganhou a Copa, a família Scolari. O Filipão jogou com 3 zagueiros, né? Jogou com Edmilson, Lúcio e o Roque Júnior. Tá? Com os 2 volantes. Mas aí, em 2002... Não era o caso de fazer isso agora, não, de botar um paredão lá no time... Ele não quer, né? Ele vai jogar no 4-2-4, parece. Vai. Mas não parece que agora ele vai pôr o Paquetá pra jogar, né? O Filipão, ele conseguiu, assim, ele tava no limiar, né? Porque quem lembra da convocação pra 2002, era uma pancadaria de que o Romário tinha que... Não, foi um... Fizeram e o Romário era o Romário. O Romário já era campeão do mundo, o Romário, enfim, tava numa situação física muito melhor do que a do Neymar e tal, e não foi. Então, assim, se ele não fizesse qualquer coisa que não fosse o título, ele ia ser execrado. Mas o Filipão... Ele conseguiu ser campeão. Mas o Filipão teve uma sorte, não é? O Filipão é da minha terra, de Caxias do Sul. Sim. Mas em 2002 ele tinha o Fenômeno, ele tinha o Ronaldo, o Gaúcho, o Rivaldo. Roberto então Carlos, ele sabia Cafu. disso. Eu acho que o Filipão sabia disso. Hoje não tem isso. Hoje ele não tem. Em 2002 ele falou, pô, aí entra o que o Pedro falou. Eu vou pôr 3 zagueiros. Não, eu não acho ruim, não. E joga ali, Rivaldo, Gaúcho e o Fenômeno. Eu não acharia ruim hoje, não. Aí foi pra... Depois de 2002, nunca mais, né? Não. A gente não conseguiu ganhar mais nada. Não. Aí caímos nas quartas, na semi, acho que a melhor coisa foi a semi de 2014, que foi aquele desastre. Onde você tava no 7-1? Eu tava no bar Johnny, que fica embaixo do Estadão. Então, não tem mais esse bar, mas era um bar praticamente dentro do jornal, e a gente frequentava, vivia naquele bar, fechava o jornal, ia todo mundo pro bar, e no dia do jogo a gente foi pra lá. E aí, quando deu 3-0, eu larguei mão e fui tomar cerveja. Já tava tomando, mas aí parei de ver o jogo. Eu não quero ser muito saudosista, mas o Pedro pode nos falar melhor, né? Como é gostoso você ver uma cobertura de jornal também no esporte, né? Sim. Você lembra que a gente... O jornal Cadernos de esporte. Caderno de esporte, bem lembrado. Isso aí. Era legal, não era? Não existe mais, né?
Hoje é tudo muito reduzido, né? Tinha nos tempos áureos, o Estadão mandava equipes imensas para cobrir, tinha comentarista, colunista, repórter, estruturas grandes. Hoje não existe mais isso, é tudo muito enxuto, para todo canto. Ainda tem essa instituição do vídeo repórter, que o cara tem que se virar nos 30, instalar, botar a câmera, Isso mesmo. focar, e ver a iluminação, ainda fazer a passagem pensando no que vai dizer. É verdade. Então é uma nova... Até o setorista mesmo, que existia antes de Não tem clube, mais hoje tanto. tá muito difícil, assim. São poucos veículos que realmente tem um setorista. Você tem um repórter que às vezes cobre 2, 3 clubes, enfim. E hoje a briga na internet é pra quem... Como que é? Pra quem vai escutar o gol primeiro. Não tá tendo isso agora? Agora tá tendo Porque isso. você tem a Cazé, você tem a Stream, você tem a Globo, que vai pôr uma antena. Porque pra quem vai gritar gol primeiro. Eu fui assistir um jogo da Portuguesa no Bar da Lusa e tinha um telão embaixo e um telão em cima. E aí a gente tava no telão de baixo, tinha um delay. Então o pessoal começou a pular em cima e a gente ficava sabendo que era gol. O Bar da 2 Luz ali minutos, né? na Zona Norte, ali na esquininha da... Tem algum... Varia, né? Nesse dia foi lá na Zona Norte. Esqueci o nome do bar, mas aí eu falei, pô, não dá pra ajustar isso aí, não? E hoje tem lá, hoje a Portuguesa faz, quando a Portuguesa joga Agora estão fazendo no bar bem do Canindé Bem do mesmo. Canindé. lá no fundo, perto da quadra de tênis. Aí só tem um telão só, não tem perigo de ter... É gostoso mas lá, tem um espetinho. Sim, sim. Não, é gostoso. E a gente acaba encontrando todo mundo ali, né? Entendendo? Até antes dos jogos. Mas eu acho que assim, acaba sendo um recurso para você tentar se contrapor ao digital hoje, né? Ao streaming. Porque de fato o streaming tem delay. Aí se você volta pro analógico, o rádio chega primeiro. Se o cara estiver transmitindo lá do estádio, vai chegar antes da TV aberta. A TV aberta vai chegar depois. Depois vai chegar o streaming. Então, querendo ou não, é uma forma de você valorizar ainda aquilo que... enquanto dá, porque daqui a pouco também vai estar numa velocidade em que o streaming vai estar praticamente igual. Agora, aproveitar aqui pra gente puxar a orelha do Metrópole TV, né? Porque a transmissão... A última tava melhor. Mas As primeiras foram ela é horríveis. muito instável e precisava caprichar Essa última mais. foi boa porque foi a própria Lusa TV que fez. Porque bom, tá o explicado. Metrópolis não transmitiu. Mas nas últimas, realmente, a Série D tá Até complicada. mandei uma mensagem... Jogo contra por o isso, Pouso Alegre. Não, não dá pra assistir. Teve um lance, eu tava lá no estádio em Pouso Alegre, teve um lance que... era pênalti ou não pênalti ao português? Na hora eu achei que não foi. Aí falei, bom... Entrei no carro, voltando lá, falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu olhei, pelo amor de Deus, né? É melhor eu ficar com a impressão que eu fiquei no estádio do que ali, porque não tem como ver nada. É uma coisa assim... Não, tá ruim. Eu ainda... Não, é muito legal que eles tenham tido essa iniciativa, feito esse investimento e tal, mas, bom, já que fez o investimento, fazer direito, né? Quando eu fui na época da Portuguesa, era a equipe líder, então eu me acostumei muito com rádio. Sim. Até jogos no Canindé, quando eu não ia, a gente só escutava no rádio. Evidentemente que hoje você tem vários canais, né? YouTube, e hoje o futebol, claramente, ele é mais visto do que escutado, né? Mas, para mim, ainda, eu sou muito de escutar futebol ainda. De escutar. Então, a gente, depois, mais tarde, que a gente vai ver os gols, né? Então, eu ainda, mesmo com a Metrópole, que a gente não pode ignorar, que estão fazendo um bom trabalho, eu ainda escuto na rádio, depois que eu vou ver os gols. Depois que eu quero ver como é que foi, se foi pênalti, se não foi. Eu ainda gosto de fazer algumas coisinhas escutando o futebol, entendeu? Na rádio. Até a nível de Copa do Mundo. Agora, isso que sempre foi característica do rádio, de as pessoas fazerem as coisas ouvindo, eu tenho a sensação de que está sendo transmitido para a TV, né? Principalmente canais de notícia. Eu tenho assim, não sei, você que tá na CNN pode falar melhor. Eu acho que tem muita gente que liga lá a TV na CNN Boa, e tá e fazendo deixa. qualquer coisa, né? Deixa. Então, assim, tem que se preocupar muito também com essa questão porque muita gente não tá vendo, né? Tá ouvindo. E tem muito... Hoje, o podcast é uma realidade, eu escuto muito. Porque eu ando muito, porque eu vou trabalhar de metrô e vou pra academia andando, faço academia, e sempre com fone no ouvido. E é isso, eu boto lá, eu não boto no dial mais, eu boto na rádio que fica... Eu te falei que eu faço isso com a CBN, faço isso com a CNN, obviamente. Escuto o Paixão Lusa sempre também. Gosto do assunto da Natuzaneri, gosto do Foro de Teresina, A Hora, da Thais Bilenque e do Paulo do Toledo. Mas assim, é isso, é esse hábito de ouvir. E a imagem até tá lá, para quem quiser ver. Mas eu acho que eu não tenho mais essa experiência de ouvir no dial, porque quando eu andava mais de carro, eu pedia para botar na 107.3, que era o dourado.
Mas eu acho que o dial perdeu um pouco, né? Porque a rádio hoje ela tá no Sim. A rádio, na verdade, ela está se aproveitando da tecnologia, né? Muita gente acha que a tecnologia vem para acabar com o rádio, mas o rádio está se aproveitando da tecnologia para ampliar ainda mais o seu alcance. Até tem... quem resistiu está cedendo, porque não tem jeito, né? Mas eu acho que é pertinente a colocação do Luiz. Achei extremamente pertinente, oportunista. Hoje você vai a algumas empresas que tá lá, a CNN, seja lá o canal de notícias ligado. Isso. O cara tá trabalhando, tá... Mas o curioso é que é o contrário, muitas vezes. Nos gabinetes, como eu disse, fica sem som e fica a TV ligada, porque a pessoa sabe o que tá passando. E aí, às vezes, aumenta. Então, a tarja tem que ser muito bem pensada, porque é o oposto disso também. A importância enorme de uma pessoa que a gente não vê, né? Que é a pessoa que fica responsável por ficar mexendo. É uma luta diária isso, porque a gente tem que sempre eu falo que a gente tem um jornalista sem caracteres. Porque tem que ter 55 caracteres. Se chega a 56, dá um trabalho para fazer. Às vezes não dá uma João sem braço, porque a gente tem um aplicativo que conta, né? Nessa questão da política que hoje a gente tem dois lados bem divididos, né? Você, como analista político, no seu dia a dia, você encontra alguém que te questiona alguma coisa nesse sentido ou não? O tempo todo. Dependendo do dia, xingam de petista, dependendo do dia, xingam de bolsonarista. É uma paixão muito louca isso. E as pessoas, elas não têm muita racionalidade. Os dois lados têm alas radicais, né? E a gente, na cobertura diária, tem que fazer uma cobertura sempre isenta e acaba apanhando dos dois lados. O que mostra que a gente tem essa isenção, né? Mas você já teve algum caso assim de específico que você fala, eu tava numa padaria, tava numa academia, tava na Portuguesa, o cara olhou pra mim e falou, pô... Não, assim, já teve durante coberturas específicas. Tá. Nas manifestações de 2015 aconteceu algumas vezes, porque eles tinham uma certa raiva do jornalismo profissional. Tá. Eram as manifestações que foi lá que essa direita mais radicalizada começou a se organizar, a surgir, sair do armário mesmo, né? E aí começou com o passe livre, que era o 2013, e aquela coisa foi mudando de perfil e de repente as manifestações estavam muito radicalizadas. Tinham vários carros de som na Avenida Paulista e eram gradações. Então você tinha do MBL, o Vem Pra Rua, até os grupos mais que defendiam intervenção militar e tal. Conforme você ia andando na Paulista, o clima ia ficando mais pesado. Então já teve gente querendo agredir, cusparada. No lado da esquerda também acontece, entendeu? Então os ânimos são sempre exaltados, né? Agora, o que eu estava conversando ontem é que para as mulheres é mais difícil cobrir Copa do Mundo. Porque você vai cobrir jogo no bar, o repórter vai fazer aquela passagem, o pessoal fica bêbado, então é sempre um desafio muito grande também. A cobertura na rua é sempre... Sempre perigoso. Agora, nunca aconteceu, conheço colegas que já foram destratados porque foram reconhecidos na rua. Eu nunca passei por uma situação dessa de ser xingado, mas já conheço situações até de gente que quase foi agredida. É do jogo, né? E você, dentro da torcida portuguesa, já teve alguma dificuldade ou não? Olha, tem gente que discorda, né? Eu acho que assim, esse processo da transformação da Portuguesa em SAF foi um processo muito conturbado, porque a Portuguesa sempre teve uma briga política interna muito grande. Então ela tinha um grupo que era minoritário, sempre foi minoritário e ainda é, de opositores à transformação em SAF, que sempre foi muito barulhento nas redes sociais. Já tive uma vez ou outra alguém de contestar alguma coisa e tal, mas nunca no mesmo volume, no mesmo tom da rede social. Porque na rede social todo mundo acha que pode falar absolutamente tudo. E particularmente não. E como também eu tô muito ali aberto, todo mundo me vê toda hora ali no Canindé, rodando, entrevistando torcedor e tal. Então é um pouco mais tranquilo. Mas essa questão da briga política, principalmente no processo da SAF, foi muito grande. Simplesmente pelo fato de eu me posicionar no sentido de que, olha, não é nem questão de eu gostar ou não gostar. Ou vira SAF ou acaba. Essa era a situação da Portuguesa. Não tinha saída. Não tinha saída. E cada vez se prova mais, né? Se mostra mais claro que era a única saída. E não tem jeito. Agora, a gente tenta evitar, né? Política e futebol não caminham juntos. Não tem jeito, né? Mesmo que a gente fala da paixão que a gente tem pela Portuguesa, ou uma pessoa tem uma paixão pelo Corinthians, pelo São Paulo, sempre vai ter os radicais. Sempre. Não tem jeito. Dos dois lados. Eu quero fazer uma observação, não quero ser indelicado com ninguém, tá entendendo? Mas acho
que esse crescimento desse lado da extrema-direita radical atrapalhou muito a imprensa. Atrapalhou demais. Eles acham que tudo era culpa da imprensa. Tudo era culpa da notícia. É isso que eu quero falar. Culpa o mensageiro. Olha, o Pedro foi perfeito. Não é culpa da notícia, é culpa do mensageiro que dá a notícia. Eric, eu posso falar aqui da turma aqui, Eric, ou não? Deixa eu falar de quem ajuda a gente aqui. Eu vou falar do Mule Restaurante, que eu tô devendo pro Luiz Nascimento. Espetacular. Pedro, Estivemos lá ontem. Eu e o Pedro, a gente passou no Mule ontem. Aquele espetinho de polvo, pelo amor de Deus. E foi culpa do Pedro, viu, Luiz? Ele me mandou uma mensagem pra mim: Paulo, onde você tá? Eu falei: Pedro, eu tô deitadinho, tô de touca, tô de meia. O Pedro, não, passa aqui, vamos no Mule tomar uma falou cervejinha. Mule e acabou. Falei, né? você que manda, Pedro. Se você é fã de frutos do mar, e tem um convite pra você muito especial. Vá no Mule. Eleito o melhor restaurante de São Paulo. São pratos excelentes. Ontem, Pedro Venceslau teve a oportunidade do chefe Giovanni René. Rua Martins Francisco 482, Vila Buarque. Mule Restaurante. O Marco se arrastou para Santa Cecília. Eu vou levar você lá, prometo. Opa. Tá entendendo? Tem um bolinho de bacalhau lá que é extraordinário. Vamos falar da BPL Contabilidade. Se você está precisando de suporte contábil, a BPL Contabilidade deixa a sua vida financeira redondinha. São serviços completos de contabilidade, assessoria fiscal e planejamento financeiro. Alameda Tibiguiçá 939, Mariporã 4419-0602 BPL Contabilidade. Quer renovar seu guarda-roupa com roupas de grandes marcas? A Trancha Outlet é especialista em trazer o melhor da moda para você. A Trancha Outlet entrega em todo o Brasil e vem se destacando no ramo da moda, tá? Rua José Alvim, 155, Centro, Atibaia. A Trancha Outlet que cedeu para nós 2 camisas do Brasil e a gente vai sortear no Fala FDP. E a Carla vai ficar brava comigo, eu vou te dar um voucher de R$100 da Trancha Outlet. Você entra na loja, tem camisas da Seleção Brasileira, roupa, e você vai ter um desconto de R$100. O Enzo mandou te entregar o voucher, mas eu esqueci de trazer. Eu quero aproveitar para agradecer ao Jorge Manuel, que é vice-presidente da Lusa, que me presenteou com uma camisa linda, aquela versão branca, meu amigo Jorge Manuel. Que foi presidente, inclusive. Foi presidente, grande Jorge. Se você está em busca de potência, segurança e durabilidade para o seu motor, então com essa retiva de motores DF. Avenida Conceição 2871, na Vila Maria. Se o seu motor precisa de uma revisão completa ou de um ajuste fino, conte com a retífica de motores DF do Daniel e da Isadora, que mandou para você um kit. Opa! Abre aí que você vai adorar esse kit da retífica DF do Daniel, que é flamenguista doente. Opa, mas mesmo? todos os jogos do Flamengo, ele tá aqui. Mandou um kit de presente pra você. Maravilha. E eu vou te dar uma canequinha também com os nossos patrocinadores. Opa, tá? adoro. Agora eu preciso falar da CJ Viagens e Eventos, tá? Do nosso querido Osmar, tá? Se você precisar de passagens aéreas, quer fazer um cruzeiro, quer passear, entre em contato com a CJ Viagens e Eventos, tá? Uma verdadeira seleção de especialistas atuando como consultoria para a sua viagem de negócio, de lazer, de eventos. 11 93 933 2466. 11 93 933 2466. Fala com o Osmar. Faz uma propagandinha, bom, né? Opa! Pra manter o que a gente tem de melhor aqui. Pedro, sucesso pra você, meu amigo. Que Deus te abençoe. E, Pedro, por favor, Pedro, vamos se encontrar na final no Canindé, né? Assim eu espero. É mais importante a final no Canindé do que a final nos Estados Unidos. Vamos deixar combinado o dúvida. seguinte: se a gente chegar na final, vamos chegar algumas horas mais cedo para comer aquele bacalhau no Cais do Porto, depois entrar no estádio, assistir o jogo e aí depois sair para comemorar. Vamos Lá no na Mule, Leões, tomar uma vamos no cerveja. Mule, passamos no Mule, Vamos no Mule. toma uma cervejinha no Mule. Deixa eu falar, você tem as datas de como que vai ser o processo? São 4 mata-matas, você acha que vai são- até quando? São 4 mata-matas, a definição mesmo de quem sobe vai ser em agosto, né? Porque tem
Basicamente, a cada fim de semana a gente vai ter jogo de ida, jogo de volta, jogo de ida, jogo de volta. Então vai ser em agosto, mês de aniversário da Portuguesa, inclusive. E a gente tá dando a definição aí das datas para esse primeiro mata-mata contra o Sampaio Corrêa do Rio, que a CBF ainda não divulgou. Deve divulgar no começo da semana. Mas agora é dia só. 20, provavelmente. Provavelmente dia 27 da noite lá e dia 27, 4 da tarde, no Canindé. E são duas finais, na verdade, né? Porque a final é o jogo do acesso. Né? Que a gente pode falar que se subir é um título praticamente. Tá, mas se Deus quiser, depois levantar uma taça no Canindé. Tá, mas são 4 mata-matas, são 4 não? São 4 mata-matas para subir. Porque o quarto e último são as quartas de final. Quem passar para a semifinal, subiu. Quem cair nessas quartas de final vai disputar uma repescagem ainda. Os 4 que caírem nas quartas de final. Não tivemos essa chance no ano passado. E aí eles se enfrentam. Então, a Portuguesa pode estar entre os 6. São 6 que vão subir, né? 4 que vão disputar semifinal e final. E 2 que vão entrar nessa repescagem aí. Pedro, e acabou a Copa e começa essa luta para a eleição. A Copa acaba já praticamente no período das convenções partidárias. É quando se define o jogo, quem vai ser vice de quem vai apoiar quem não vai. Nos estados também, são eleições das eleições, né? As eleições para governador, para senador. E aí começa... O brasileiro vira a chave. Em agosto, dia 16, se não me engano, começa o horário eleitoral na TV, que aí realmente é... Aí é eleição na veia. E você acha que vai ser uma coisa bem corrida, bem disputada? Vai continuar essa rivalidade? Vai ter problemas? Como que você enxerga essas próximas eleições? Olha, isso é muito polarizada. A gente não... tem uma expressão que é do Felipe Nunes, né? Tá calcificada essa polarização. Não parece dar sinais de que isso vai mudar. Uma terceira via, nada. A gente vê que o Flávio Bolsonaro perdeu pontos ali por conta do escândalo do Dark Horse, mas isso não migrou para outras candidaturas. Então, tudo indica que nós vamos ter esse fla-flu no primeiro turno, indo para o segundo turno. E aí tem as eleições aqui em São Paulo e nos principais estados também, que a gente vai cobrir com muita atenção. E é isso, acho que não vai ter muita variação dessa questão da polarização, não. Você acompanha bastante política? Ou... Não, também acompanho. Acompanho. Não me envolvo profissionalmente, mas acompanho, sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política. Eu gosto de debater, eu acho que você falou da série do Tri, eu acho que deu uma visão muito legal da parte política do Saldanha, é um comunista naquela época, e sabe, então a gente tem algumas situações de política. Na minha terra a gente teve muito o Brizola, que foi uma pessoa que foi forte lá. São Paulo a gente tinha força com Mário Covas, com Montoro, ou uma coisa um pouco mais antiga. Não era tão polarizado como hoje, né? Hoje em São Paulo você tem 2 candidatos. O que está no governo e depois o Haddad que vai sair. Eu acho que a maioria dos estados são 2. Não tem alguém que 3 que estão lutando juntos para conseguir alguma coisa. Nos maiores colégios eleitorais a situação também está polarizada, né? No Rio de Janeiro você tem Eduardo Paes de um lado, o Douglas Rose do outro. Minas Gerais é que está uma bagunça, nem um lado nem o outro ainda tem candidato, sabe quem vai sair. E quem ganha eleição em Minas ganha eleição no Brasil, né? Isso é desde a redemocratização que é assim. Tá, então é um estado importante, né? Estado, acho que Minas, São Paulo, não tem jeito, um pouco mais para baixo, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é muito de direita, né? Eles são mais voltados para esse segmento. E o Norte, a gente sabe que realmente é um pouco mais voltado à linha do PT. Acertei na minha análise política, não? Exato, não, é isso aí. Nordeste é mais Lula, o Sul é mais anti-Lula, mais Bolsonaro. E aqui no Sudeste também é uma situação mais dividida. Luiz, obrigado pela sua participação. Desculpa de te trazer aqui, mas é sempre gostoso conversar com o Pedro, misturar essas coisas todas. Eu acho que o mais importante pra gente, né? Evidentemente que isso aqui é um canal que a gente recebe várias pessoas, esses segmentos, tudo. Mas a gente também poder, novamente, falar um pouco da Portuguesa. Eu acho que isso é esse bichinho que pica a gente, né? É isso. Não, eu que agradeço pelo convite, por mais essa oportunidade. Sempre que precisar falar de Portuguesa, achar que é oportuno, pode me convidar. E fazer um registro rápido aqui de um agradecimento ao Pedro. Porque como jornalista, claro, e meu pai
Desde eu muito criança, meu pai sempre foi um assinante fervoroso do Estadão. Então eu cresci lendo muito as reportagens do Pedro no Estadão, sem nem fazer ideia que o Pedro era torcedor da Portuguesa. Depois fui descobrir que o Pedro era torcedor da Portuguesa. Que legal. Minha namorada, que é jornalista, eu lembro de ter falado pra ela, quando eu vi os primeiros comentários do Pedro nas minhas redes sociais, falou: olha quem tá comentando aqui, o Pedro Venceslau e tal, não sei o quê. E hoje ver o Pedro elogiando meu texto, uma pessoa que eu sei que trabalhou tanto com isso, com um texto impecável, é uma conquista profissional. Então, quero aproveitar para agradecer e agradecer a oportunidade de estar aqui com ele hoje. Muito legal. Eu acho que é esses encontros que são legais, né? E, sem dúvida, não é, Pedro? Um depoimento desse enche de orgulho, né? Muito orgulho mesmo. E sigam o Luiz e leiam, né? Porque a torcida toda já acompanha, né? Pedro, muito, muito obrigado por você se dispor do seu tempo, sair da CNN, vir falar conosco. Para nós é um prazer muito, muito grande, em especial para mim, tá? Eu e o Pedro, a gente se conheceu, e a gente também pratica um esporte, mais ou menos. A gente se conheceu num jogo de tênis, eu e o Pedro. Tomei um 3-0. A gente se conheceu num jogo de tênis. Eu, Pedro, claro, eu já segui o Pedro. Eu sou fã número 1 da CNN. Deixo o canal ligado lá, direto. E a gente foi jogar uma partida de tênis. Aí acabou o jogo do tênis. Eu olhei pros lados, tinha um pessoal, uns amigos da imprensa, porque foi organizado pela CESP, né? A CESP. E eu falei, pô, eu preciso tomar cervejinha, né? Sábado, 2h da tarde, um calor, eu olhei pros lados, ninguém falava nada. Aí eu vi o Pedro gritar lá: ô, pessoal, aqui vai tomar cervejinha? Eu apontei o dedo assim, ó. A senha. Eu apontei o dedinho, olha, eu tomo uma cervejinha. Eu, Pedro, escuta, aí eu, Pedro, a gente foi tomar cerveja. Então eu tomo uma cervejinha, batendo papo, e eu falando de rádio. O Pedro, pô, você transmite futebol? Transmite, pá. O Pedro, pá. Eu já conhecia, né? Aí daqui a pouco eu tô vendo o Pedro no celular, eu tô vendo no meu celular, eu vi uma camisa da Portuguesa no celular do Pedro. Falei, Pedro, o que essa camisa tá fazendo? Ele falou, sou torcedor da Portuguesa. Falei, duvido, Pedro, não acredito. Aí a gente acabou se conectando também muito mais por causa da Portuguesa do que por tudo. Um abraço, sucesso pra você, bom trabalho. Parabéns pelo programa. Obrigado, mando um beijo especial pro filho, Leões da Fabulosa, pra tua esposa, que é uma simpatia. E muito, muito obrigado, Pedro. E vamos à luta, né, Luiz? Sempre. Ó, campeões. Sempre. Para você, internauta, muito, muito obrigado por ter acompanhado e assistido mais um episódio do nosso podcast. Um abraço e até a próxima.